Olá, olá, muito bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. Já estamos ao vivo para mais um dia de crescimento, para crescermos mais 1% no dia de hoje. Bora lá, como de costume, manda para todos os seus contatos aí essa live. Hoje a gente vai falar sobre o remédio para o vitimismo. Para você que está acompanhando pela primeira vez, nós fazemos as nossas lives de segunda a sexta-feira e nós trazemos temas toda semana. Essa semana a gente está trabalhando o tema de vitimismo. E muitas vezes a gente está no mundo do vitimismo e nem sabe que estamos no mundo do vitimismo. Então, por isso é importante a gente estudar, por isso é importante a gente aprender. Para você que está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor e tenho tirado meu tempo para todos os dias estarmos aqui aprendendo um pouco mais. Leolaine Cristina, bom dia. Bom dia, Danilo. Bem-vindos a mais um New Coffee. Bom dia, Emily. Já estamos ao vivo aqui para bater aquele papo, para conversar um pouquinho sobre crescimento, conversar um pouquinho sobre desenvolvimento, falando desse processo de vitimismo. É esse assunto que a gente está abordando essa semana. E, gente, tenho recebido muitas mensagens, né? Pessoas com dúvida. Será que estou vivendo no vitimismo mesmo? Será que isso está acontecendo comigo? Será que eu não tinha percebido isso? Realmente estava reclamando da situação, realmente estava reclamando de muitas coisas. E a gente vai identificando, né? A nossa ideia aqui é justamente essa. Nosso encontro diário, né? Nossa aula diária aqui é justamente para poder abrir, expor esse assunto, os assuntos, né? Identificar, entender o que significa e ver se isso está acontecendo na nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha que não tem problema. Muitas vezes a gente nem conhece o assunto, né? Não sabe nem do que se trata. Como eu disse, quando a gente falou sobre procrastinação, cara, eu nem sabia o que era procrastinação. Fui descobrir depois que eu procrastinava. Vitimismo, a mesma coisa. Eu fui descobrir que eu entrei no mundo de vitimismo agora há pouco, né? Pouco tempo atrás. Tudo que eu passei, eu falei, caramba, isso daí é vitimismo. Então eu fui vítima, sim. Realmente fui um vitimista profissional. Por quê? Porque eu não assumia o controle da minha vida, né? Eu não assumia o controle da situação. Então eu terceirizava, né? Culpava tudo e todos por aquilo que eu não fazia. Enfim, vamos deixar para falar isso daqui a pouquinho. Enquanto isso, o Alexandre já está por aí, voltou mais cedo da atividade física. O Alexandre está fazendo atividade física aí pela manhã, mas volta correndo para casa para acompanhar a nossa live. A Emily também voltou, né? Direto da Inglaterra aí, já se programando para poder estar com a gente aí. Nós vamos bater aquele papo daqui a pouquinho, depois, claro, de fazer o nosso devocional, de entrar na presença de Deus, se conectar com o Pai, né? Não tem como fazermos ou falarmos sem que a gente tenha essa conexão direta com Deus. Feche seus olhos aí, você que pode, coloque-se na presença de Deus, conecte com Ele, fala do seu jeito, da sua maneira. Respira bem fundo. Já começa a apresentar o seu dia para Ele. Eita! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós rendemos graças ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu és soberano, maravilhoso, Tu és o Rei eterno, soberano e imortal. Tu és invisível, mas também Tu és real. Tu és presente na nossa vida. A Ti nós rendemos graça nessa manhã, pela oportunidade, por estarmos respirando, pela nossa saúde, pela oportunidade de crescermos mais 1% no dia de hoje. Sei que a vida é corrida, o tempo é corrido, o mundo é corrido. Mas o Senhor está acima do tempo, acima da situação, acima do mundo. Aliás, o Senhor o criou. E o Senhor nos colocou aqui. E nós precisamos sim parar um momento e nos conectarmos com o Senhor, porque nós queremos entender o seu propósito, queremos entender a sua voz, o seu direcionamento, e queremos fazer aquilo que seja a tua vontade, aquilo que agrada o seu coração, aquilo que
possa nos despertar e fazer com que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Deus, que nós possamos identificar esses pontos de vitimismo na nossa vida. Tudo aquilo que for falado aqui, Deus, possa nos ajudar nesse crescimento diário de 1%. Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida. Que as pessoas possam ver uma transformação, uma mudança. E que nós possamos ser essa mudança, que nós possamos ser essa resposta de oração das pessoas. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada um que está na live. Cada um que vai assistir, cada casa, cada família, cada negócio, cada plano, cada projeto. Vai curando, vai libertando, vai direcionando, Senhor. Eu abençoo essa casa, abençoo esse trabalho, abençoo esse negócio. Em nome de Jesus. Esteja lá, Senhor. Em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando agora. Tatiana Araújo. Você que está chegando agora, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um New Coffee. Nós estamos aqui para tomar um café e bater um papo junto. Essa semana falando sobre vitimismo. A gente identificou o vitimismo na segunda-feira. E a gente falou sobre como destravar na terça-feira. Ontem nós falamos de alguns pontos para a gente identificar sobre o vitimismo. E como eu falei, né, várias pessoas entraram em contato ontem falando assim, será que eu estou com vitimismo? Será que o que está acontecendo comigo é porque eu deixei de agir? É porque alguma coisa aconteceu? Você precisa entender o seguinte, nós falamos sobre dois tipos de vitimismo. Aquele que realmente você é vítima, aquele que realmente alguém faz alguma coisa para você, você não sabia, você não tinha noção, a coisa simplesmente aconteceu. Então você realmente foi uma vítima dos acontecimentos. E existe a situação em que você se coloca no ponto de vítima, onde você começa a arquitetar, onde você começa a achar que as pessoas estão tramando contra você, e aí você deixa de fazer, você terceiriza a responsabilidade daquilo que é seu, você joga para outras pessoas, então as coisas não acontecem na sua vida e você fica culpando as outras pessoas, você isenta, você tira a sua responsabilidade do problema, você tira a sua responsabilidade da sua situação. Isso acontece muito nessa fase de crescimento, porque as pessoas não conseguem ter resultados e elas acham que o resultado delas dependem de outras pessoas, e não depende. O teu resultado depende única e exclusivamente de você. O teu fracasso, o teu sucesso depende única e exclusivamente de você. Então quando você está nessa fase de vitimismo, as coisas não acontecem na sua vida, e o que você faz? Você tira a responsabilidade, você não assume o controle da sua vida. Ah, mas eu fui vítima real, aconteceu algo comigo, fizeram uma maldade para mim. Ponto. Você realmente foi uma vítima. Mas aí eu te pergunto, quanto tempo você vai ficar culpando a situação? Porque o fato de você ter sido vítima não quer dizer que você tem que parar no tempo. O fato de você ter sido vítima não quer dizer que a vida acabou. O fato de você ter sido vítima não quer dizer que você vai parar de prosperar, de progredir. O fato de você ter se tornado uma vítima não pode atrapalhar o seu planejamento e o seu crescimento. Você pode até de fato ter se tornado uma vítima, mas isso não pode te paralisar. Isso não pode atrapalhar o fluir de Deus sobre a sua vida. Isso não pode atrapalhar o transbordar que você vai ter sobre a vida de outras pessoas. Então o fato de você ter se tornado uma vítima real não pode travar você. E aí você acaba se tornando vitimista dentro do fato de você ter sido vítima. Por quê? Porque você pega a situação e você está culpando a situação. Sendo que você tem que tratar a situação. Não estou dizendo que você não tem que dar atenção, não estou dizendo que você tem que ignorar. Nada disso. Simplesmente você não pode deixar que aquilo tire o seu foco, que aquilo tire o seu objetivo, que aquilo deixe você travado em determinada situação, por mais difícil que seja. Por exemplo, que isso não aconteça na sua vida, mas é só para você entender. Você está andando na rua, vem alguém e assalta você, faz de você uma vítima, leva teu celular. Você é uma vítima de assalto.
Você pode ficar ali chorando o dia inteiro, reclamando o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, que alguém roubou o seu celular, e ficar culpando que você não consegue trabalhar, que você não consegue conversar com as pessoas, que você não consegue interagir, que você não consegue assistir a live. Você pode passar o ano inteiro, 2, 3, 4, 5, 10 anos reclamando dessa situação e nada vai acontecer. E quais são os passos a partir daí? Os passos a partir daí é o boletim de ocorrência. E depois você vai ter que você vai ter que providenciar um celular. Ah, mas eu não tenho condições. Então você vai ter que ver um planejamento para que você arrume condições para que você compre um novo celular. Por quê? A sua vida não vai parar porque alguém roubou o seu celular. A sua vida não pode parar. Você não pode culpar essa situação o resto da vida por aquilo que não está acontecendo. E às vezes o seu celular é a forma que você tem de ganhar dinheiro. O seu celular é a forma que você tem de se conectar com os clientes. Então você tem que fazer o que você tem que fazer. Boletim de ocorrência. Cancelar todas as operações que tem pelo celular. Cancelar a linha. Você vai ter um passo a passo para fazer, mas agora se você ficar chorando a situação pelo fato de você ter sido uma vítima real, não vai ajudar você nesse processo. Você vai ter que levantar a cabeça e ver quais são os próximos passos diante daquela situação inesperada, porque você se tornou uma vítima de fato. Mas muitas pessoas não se tornam uma vítima de fato. Muitas pessoas ficam arquitetando, ficam achando que as pessoas estão conspirando contra ela, que as pessoas estão tramando contra ela, que as pessoas querem derrubá-la, que as pessoas querem tirá-la do cargo onde ela está muitas vezes, que as pessoas querem fazer de tudo para que ela não dê certo. Você fica terceirizando a situação, porque se você provar com o seu trabalho, com o seu conhecimento, com as ações que você tem, com o transbordo que você tem na vida de outras pessoas, não tem como as pessoas conseguirem te tocar, não tem como as pessoas conseguirem te derrubar. E por mais que elas tentem, por mais que elas consigam, você não vai parar, porque você vai superar aquilo. Então a gente vai falar hoje sobre qual remédio? A gente vai falar sobre alguns medicamentos que você tem para poder abandonar esse mundo do vitimismo. E eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil a gente entender que a gente está nesse mundo. Eu sei que é difícil cair a ficha. Eu sei que é difícil a gente aceitar. Muitas vezes a gente até entende. Mas aceitar é muito mais difícil, porque talvez você tenha conhecimento. Talvez você saiba muito bem o que é vitimismo. Talvez você já ajudou muitas pessoas no processo de vitimismo. Talvez você já alertou, talvez você fala sobre o assunto, mas isso torna muito mais difícil para você aceitar. Tá vendo? Uma coisa que eu coloquei na minha vida. Eu não quero ficar perto de pessoas que reclamam. Eu não quero, eu não gosto, não vai fazer parte do meu ciclo de relacionamento pessoas reclamonas. Pessoas que reclamam da vida, pessoas que reclamam do governo, pessoas que reclamam da situação, ou pessoas que falam mal de outras pessoas. Por quê? Porque se elas reclamam de outras pessoas para você, se ela fala mal de outras pessoas para você, ela vai falar mal de você para outras pessoas. Então se conecte com pessoas que têm ideias parecidas com a sua. Se conecte com pessoas que querem viver o próximo nível. Se conecte com pessoas que querem viver a próxima fase. Se conecte com pessoas que querem destravar, que querem fazer as coisas acontecerem. Porque não vai te levar a lugar nenhum estar junto, estar próximo de pessoas que reclamam da situação, que reclamam das pessoas, que falam mal de outras pessoas, porque ela vai falar mal de você em determinado momento. Primeiro remédio, primeira pílula para hoje, para a gente identificar, né, para superar esse vitimismo. Você foi lá e identificou, entendeu que você estava no processo de vitimismo, ou você está trabalhando com alguém que entra nesse processo de vitimismo. O que eu tenho que fazer? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Ou como que eu posso me ajudar? Ou como que essa pessoa que eu identifiquei que está no processo de vitimismo pode entender que ela está no processo de vitimismo e como que ela pode sair daí? Existem algumas pílulas, existem alguns remédios que você pode tomar diariamente. Ah, você está falando que eu posso então ir lá na farmácia e comprar um remédio para vitimismo? Seria bom. Mas não tem um remédio manipulado, não tem um remédio industrializado, não tem um remédio caseiro, não tem um chazinho para você tomar e ser curado do vitimismo. Pode parecer chato que eu vou falar para você, mas o primeiro remédio assim é tomar vergonha na cara. Esse é o remédio caseiro. Tomar vergonha na cara. Uma pitadinha ali de flores de vergonha na cara.
coloca na água, ferve, toma. Comece por você. Primeira pílula, comece por você. Primeiro, é preciso compreender qual situação está fazendo com que você se sinta uma vítima. E a gente tem essa tendência, todos têm essa tendência de em determinado momento se sentir vítima de alguma situação. Nós temos. É um processo natural, tá aí. Só que o que você vai fazer? Você pode até ter esse sentimento, você pode até ter essa vontade de se tornar uma vítima, você pode até ser uma vítima por determinado momento, mas o que você não pode é permanecer sua vida inteira no processo de vitimismo, achando que as coisas não acontecem com você porque as pessoas não querem, ou porque as pessoas conspiram contra você. Não, esse fato não pode existir na sua vida. Você precisa começar com o porquê você entrou naquela fase, por que você entrou naquele momento, por que você está achando que você é uma vítima ou um vitimista, ou por que você está naquele quadro naquele momento. Esse é o primeiro passo, é começar pelo porquê. Por que isso está acontecendo comigo? Fazer perguntas, fazer uma análise, identificar alguns pontos na sua vida. Isso vai fazer com que você pare de reclamar de algumas situações ou pare de culpar outras pessoas pelo resultado que você não está tendo. Eu sempre falo para vocês aqui, o resultado que você não tem está baseado naquilo que você não fez. Então, se você não fez, você não vai ter resultado. Se você continua fazendo as mesmas coisas todos os dias, o seu resultado vai ser os mesmos todos os dias. Esse ano não vai ser diferente para você. Você vai continuar nesse círculo e vai ficar rodando ele muito tempo, porque você não tomou atitude, você não assumiu a postura, você não entendeu o porquê aquela situação, porque você entrou naquela situação e como que você vai fazer para poder sair daquela situação. Então existe esse fato, existe essa questão, existe esse entendimento que você precisa ter do pelo porquê. Qual situação está fazendo com que eu me sinta uma vítima? Que sentimentos, por exemplo, despertado em você? Qual que é o sentimento que é despertado em você? Quando você acredita que o mundo está fluindo contra você ou está conspirando contra você. Entender os acontecimentos é o primeiro passo. Qual que é o sentimento? Qual que é a vontade? O que me desperta nisso tudo? Tá vendo? São pílulas que você precisa tomar. O porquê? Por que isso? Por que essa situação? Quando você começa a fazer, quando você começa a gerar essas perguntas aí, cara, começa a ficar transformadora a sua vida. Sua vida começa a ficar transformadora. Por quê? Porque você começa a identificar algumas coisas. E quando você começa a identificar, você também começa a trabalhar em cima disso. Essa identificação, ela começa a se tornar libertadora na sua vida. São passos, são remédios, são pílulas que você precisa tomar todos os dias. Porque você não pode acordar pela manhã e ficar esperando as coisas acontecerem. Você precisa acordar pela manhã e ter o seu planejamento diário. O que você vai fazer naquele dia? Quais são os passos que você vai dar? Qual a transformação que você vai gerar na sua vida, nas pessoas que estão à sua volta? Como que você vai transbordar na vida de outras pessoas? Por isso que a gente começa o nosso dia aqui no nosso devocional, conectando com Deus, falando um pouco com Ele. Porque faz toda a diferença quando você começa o seu dia na presença de Deus. Quando você acorda um pouco antes, quando você está disposto. Quando você não deixa para fazer as coisas correndo. Quando você vai lá, prepara o seu café, quando você já se conecta com os amigos, quando você checa suas redes sociais, não fica ali aprofundado nas redes sociais, mas checa ali as suas redes sociais, vê se tem alguma coisa importante, vai para o seu devocional, conecta com Deus, fala com Ele, e aí você já se sente mais forte, porque você sente que você já se conectou com a pessoa mais importante da sua vida, que é o Senhor, que é aquele que te deu a vida, que é aquele que permitiu que você estivesse ali com saúde naquele momento, para você começar bem o seu dia, para você ir para cima de todas as coisas, para você ter força, para você ter sabedoria. E aí as coisas começam a acontecer e nunca vai ser do jeito que você quer, nunca vai ser do jeito que você imagina, e aí você faz o quê? Você tem aquela sabedoria, aquela inteligência de gerir, de lidar com as situações. Daí as coisas acontecem e você vai fazer o quê? Usar a primeira pílula que a gente falou aqui. O porquê. Por que isso está acontecendo? Por que isso não está dando certo? Esses dias atrás eu passei por uma situação muito difícil, não era assim específica minha, mas eu precisei interferir na situação, precisei entrar. Né? Eu estava envolvido, mas a gente precisava resolver de alguma forma e parecia muito difícil.
e eu tive que parar um minutinho, entender o porquê e tentar ver uma solução, um jeito, uma maneira. Então a gente foi especulando quais eram as possibilidades. E aí surgiu uma grande ideia de trabalhar de uma certa forma. E foi o que gerou realmente o resultado. Porque resolver o problema de uma forma específica demoraria dias, semanas. Então a gente pegou o problema e transformou na solução. E transformou em marketing, transformou em algo benéfico, onde viria de encontro com a proposta do acontecido. Então, quando você começa a analisar o porquê, você começa a encontrar a causa do problema. E você vê que não era tão grande assim quanto você imaginava. Não era algo que estava realmente travando aquele crescimento de uma forma exponencial. Não, era algo que estava travando porque você tinha colocado na sua mente como uma trava, como uma barreira, e você não entendeu o porquê. Então você entrou nesse processo de vítima porque você achou que as pessoas precisavam resolver aquela situação. Você achou que alguém precisava interferir naquilo, que alguém teria que te ajudar, que alguém tinha que ter dó de você, que alguém tinha que olhar para você e sentir pena daquela situação e falar assim, não, deixa que eu resolvo para você. Isso não vai acontecer. Pode até acontecer de alguém resolver alguma coisa para você, mas não é você. Você não terá aquela experiência. Você não terá aquela maturidade. Quando você tiver que viver outra situação, você não vai contar com aquela experiência para resolver a outra situação. E a queda pode ser muito maior, porque você não tomou o remédio certo no momento certo, na hora certa. Outro ponto, identifique como as suas ações influenciam aquele problema. Quais são as decisões que você está tomando? Quais são os passos que você está dando que está influenciando naquele problema? Será que aquele problema está crescendo mais ainda? Será que você está dando tanta importância para ele? Será que você tem alguma coisa para resolver e não está resolvendo? Isso pode tornar você uma vítima profissional. Igual eu falei, eu já vivi esse momento de vítima profissional. Já vivi esse momento. Já entrei nesse processo do vitimismo. Quando eu entendi que eu podia escorar em alguém, que eu podia fazer as coisas e jogar a responsabilidade para alguém, quando eu fui entendendo isso, eu falei, opa, tá confortável aqui. Dá para ficar aqui, dá para usar alguém como escudo. Porque quando tinha que resolver, eu não resolvia. A culpa não era minha, a culpa era de fulano que se meteu nessa situação. Eu até estava no controle, mas a pessoa se meteu e eu saí. Por quê? Porque eu não queria assumir a responsabilidade. Eu não queria assumir a responsabilidade em momento algum. Eu queria continuar como coadjuvante da minha vida. E a minha vida estava sendo definida pela opinião das outras pessoas. Porque eu estava indo para onde as pessoas queriam que eu fosse. E não onde eu realmente gostaria de ir. E quando eu entendi que eu sou responsável pelo meu fracasso e que eu sou responsável pelo meu sucesso, eu comecei a identificar como as minhas ações influenciavam o problema. Como as minhas atitudes influenciavam no resultado que eu tinha. Como a minha postura resultava no que estava acontecendo. A minha energia, a minha força, a minha vontade, o meu desejo, tudo isso influenciava no problema. Porque quando você enfrenta um problema com força, com energia, com vontade de resolver, de superar aquela situação e partir para a próxima fase, partir para o próximo nível, você vai entendendo que estava sobre você aquele desejo, aquela vontade. Porque você resolveu tomar conta daquela situação e viu que aquilo não era tão grande quanto você imaginava. Então, a segunda pílula, o segundo remédio, o segundo comprimido que você precisa tomar nessa manhã é identificar como as suas ações influenciam o problema. Porque talvez aquilo que você faz gera um resultado lá na frente. Decisões erradas, posturas erradas, energia errada. Sabe qual que é o maior problema? O maior problema é você trabalhar de uma forma intensiva, de uma forma agressiva, de canalizar todas as energias em uma determinada situação, mas no caminho errado. Por isso que é importante você saber para onde você vai. Porque quando você sabe para onde você vai, você pode intensificar isso, você pode jogar todas as suas forças, você pode colocar toda a sua energia, você pode colocar todo o seu desempenho dentro daquele caminho que você precisa
percorrer. Por quê? Porque você vai ter resultado. Porque você sabe para onde você vai. Você sabe que você está fazendo as escolhas certas. Aquilo não está parecendo estranho para você. Aquela situação não vai te deixar desconfortável. Porque está dentro do planejamento que você tem. Está dentro da sua organização. Está dentro do seu propósito. Está dentro do seu objetivo. E aí você pode canalizar essa força. Intensificar isso, porque vai ter resultado. Agora, quando você faz isso no caminho errado, você está jogando energia, jogando força fora. Isso vai te frustrar. E lá na frente você vai culpar as pessoas por causa disso. Então comece a entender. Se você precisar de ajuda, procure alguém que possa te ajudar nesse processo. Porque sozinho é muito mais difícil para você. É muito mais difícil. O Alexandre mesmo aí, ó, tá na pegada da atividade física. Identificou que precisa trabalhar mais essa parte física, correndo atrás, tá indo fazer a sua atividade física logo pela manhã, beleza. Mas ele sabe que quando ele vai sozinho, ele tem uma energia. Quando ele vai com a esposa, ele tem outra energia. São energias diferentes. Mas muitas vezes quando você está com um amigo que corre também, que faz atividade física também, isso já aconteceu comigo. Correr sozinho, tá, beleza, você tem um percurso. Fui com um amigo, eu não queria ser menos, né, não queria desistir antes dele, eu queria que ele desistisse antes, e ficou as duas pessoas, os dois naquela mesma situação. Nós tínhamos um percurso onde a gente fazia um circuito, fazia um círculo. Fazíamos um círculo, tinha um percurso, eu conseguia todos os dias fazer aquele percurso. Então dava uma quantidade de quilômetros. E aí a gente foi correr junto. E aí chegou no ponto de parada. E eu não queria parar, mas eu queria que ele parasse. E eu já estava assim, super cansado. E ele olhou para mim, eu não parei, ele também não queria parar. Nós passamos do ponto de parada e nós demos uma segunda volta. Os dois conseguiram superar. Os dois conseguiram dar uma outra volta. Algo que não acontecia. Mas o fato de ter uma outra pessoa do lado levou a superar o limite. Levou a superar a dificuldade. Levou a superar a dor. Levou a superar o cansaço. Levou a superar as barreiras. Porque um não queria desistir e o outro também não queria desistir. E isso motivou com que você superasse, com que nós superássemos um ao outro. E quando terminou o processo da segunda volta, nenhum insistiu, porque nós superamos o limite, nós dobramos a meta, nós dobramos a quantidade de quilômetros, nós sabíamos que nós não tínhamos força para uma terceira, mas foi automático, os dois pararam junto. Então, a segunda volta fez com que a gente superasse os limites, que a gente entendesse que a gente conseguia dar duas voltas sim, mas porque um estava ali desafiando o outro, superando o outro, porque como nós éramos muito amigos, o que a gente fazia? Se um desistisse, o outro ia falar assim, você cansou, né? Então eu fui mais do que você. E naquele momento, isso ajudou a superação, isso ajudou no processo de romper o obstáculo, de romper a barreira. Por quê? Porque a gente identificou quais eram as nossas ações e quais influenciavam diante da situação ou diante do problema. Então, quando você tem alguém que te incentiva, quando você tem alguém que te ajuda, você supera. Você rompe a barreira. Você rompe os obstáculos. Porque alguém que está ali próximo, junto com você, que está entendendo o que você está fazendo. Agora, quando você se conecta com pessoas que não querem, ou que querem menos que você, que não vão superar, que vão te desanimar, que vão reclamar, que vão se colocar na situação de vítima, é melhor que você esteja sozinho. Então, identificar como suas ações influenciam um problema pode ser um excelente remédio nesse processo de vitimismo. Ou, se você entrar na casa do vitimismo, quando você vacila, quando você deixa de vigiar, você acaba entrando nesse processo. Queria dar bom dia aqui para Lohane, para Geni, que está por aí, Indemilson, Yasmin, galera que está chegando aí, sejam bem-vindos ao New Coffee. Nós estamos batendo um papo aqui sobre vitimismo, então você pode tomar
o seu cafezinho aí. Convido você a tomar o seu cafezinho junto comigo. Acordar, despertar, né? Começar bem o nosso dia. Eu vi que a Ale Brasil também estava por aí. Tem mais gente ligadinha na nossa live. Eu sei que é um horário muito difícil, que é o horário que o pessoal está saindo para trabalhar. O pessoal tem bastante compromisso e tal. Tem gente que passa aqui, conversa um pouquinho, sai, volta, né? Algumas pessoas assistem depois pelo YouTube, algumas pessoas assistem pelo Instagram, a live que fica salvo. Cara, eu fico muito feliz porque eu tenho feedback durante o dia de pessoas que assistiram a live, que entenderam a mensagem, que entenderam, se identificaram diante da situação ali, estão buscando mudança, pessoas que pedem ajuda, pessoas que perguntam, que querem saber um pouco mais muitas vezes sobre o assunto, e fico muito, muito feliz em poder ajudar. O nosso objetivo aqui no New Coffee, né, nessa live para a gente tomar um café junto e falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento, é justamente isso, é que a gente possa se ajudar para crescer pelo menos 1% todos os dias. Essa é a nossa principal vontade, né? Vontade. O Alexandre falou que, na verdade, hoje, para mim, fazer atividade física todas as manhãs é uma estratégia para justamente sair do estado de vítima em várias áreas da minha vida neste momento. E isso é interessante, porque às vezes a gente entra nesse processo de vitimismo na atividade física mesmo, né? Porque você precisa começar a fazer uma atividade física, uma caminhada. Aí você faz o quê? Você se coloca como vítima, como? Falando que você não tem tempo. Então, se levantar às 5h50 da manhã para ir fazer uma atividade física de 1 hora depois, eu não vou voltar para a cama. Exatamente. Então, assim, é foco. Foco no objetivo. Foco na saúde. O tempo está passando, a gente precisa praticar uma atividade física. Você precisa reservar um tempo do seu dia para poder fazer uma atividade física. Ah, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Beleza, faz à tarde. Ah, mas eu chego muito tarde, então acorda 1 hora mais cedo, mesmo com dificuldade. Não tem jeito. É você responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso. Às vezes você fica reclamando que está acima do peso, reclamando que precisa melhorar sua saúde, sua respiração e tal. Tem tanta coisa que você pode fazer, tem tanta coisa que pode acontecer na sua vida, e você fica aí reclamando do tempo, reclamando da situação, reclamando que não tem dinheiro, reclamando... Se você não tem dinheiro, faz caminhada na rua, mas faça uma atividade física. Assuma essa responsabilidade, que é o terceiro ponto que a gente vai falar aqui, sobre assumir a responsabilidade. A gente tem falado a semana inteira nesse processo de vitimismo aí, que muitas pessoas que entram nesse processo de vitimismo, e a gente entra muitas vezes sem perceber, porque quando você não assume a responsabilidade, que é isso que a gente está falando agora aqui, quando você não assume a responsabilidade, você entra nesse mundo do vitimismo. Tá? Pode até ser que você não tenha os sintomas fortes ali, mas o fato de não assumir a responsabilidade, você já entra na casa de vítima. E olha só como que é interessante. Se você não assumir a responsabilidade, não vai acontecer nada. Independente se foi você que errou, independente se foi outro que errou, independente do que está acontecendo. Mas assumir a responsabilidade, porque a vida é sua, a responsabilidade da sua vida é sua. A responsabilidade de acordar todos os dias, igual o Alexandre ali, a responsabilidade de acordar todos os dias e ir fazer atividade física é dele. Não tem como a esposa dele fazer por ele, não tem como outra pessoa fazer isso por ele. Se tivesse, seria muito mais fácil. Você poderia terceirizar isso e reclamar que a pessoa não prestou um bom serviço. Mas a responsabilidade de acordar todos os dias é sua. Se você tem o fôlego de vida, acorde e vá fazer acontecer. Assuma a responsabilidade, assuma o controle. Você é responsável pelos seus resultados. Você é responsável pelo seu crescimento. Você é responsável por fazer esse ano ser diferente dos outros anos. Você é responsável pela sua aposentadoria futura. Você é responsável pelas coisas que você está deixando, pela transformação que você está gerando na vida de outras pessoas, pelo resultado que está sendo gerado hoje. Você é responsável. E aí eu pergunto, você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Ou você sabe que você pode viver algo mais, algo novo, algo surpreendente? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias para assumir essa responsabilidade. O que eu preciso fazer hoje para crescer 1%? Que é a nossa proposta aqui. O que eu preciso fazer hoje para crescer 1%? A gente podia fazer uma semana de live, né? Talvez eu faça já a semana que vem, né? Semana do crescer 1% todos os dias. O que eu preciso fazer para crescer 1% todos os dias? É você que tem que identificar. É você que sabe para onde você quer ir. É você que sabe o que precisa ser feito na sua vida. Poxa, o meu crescimento está ligado a começar a fazer uma atividade física pela manhã. Poxa, legal. Vou precisar começar a fazer. Se você tem dificuldade em organizar o seu tempo, se
você tem dificuldade em organizar o seu tempo, manda um direct aí, que eu quero ajudar você a organizar seu tempo. Se você tem dificuldade em organizar essas coisas aí, o que eu tenho que fazer? A gente vai bater um papo. A gente vai bater um papo e eu vou ajudar você nesse processo de organização. Ou compra meu livro. Tem um capítulo lá chamado 10 Antes, que fala sobre gestão de tempo. Vai ajudar você, tenho certeza. Ou vai para a internet, tem vários vídeos, tem vários profissionais, especialistas, pessoas que realmente entendem desse assunto, que vão conseguir ajudar você a organizar seu tempo. Ou vai no YouTube, tem uma live lá com o André Montoski, que é um coach especialista em gestão de tempo e produtividade. A gente já fez várias lives juntos aí, falando sobre isso, ajudando as pessoas, alertando. Você pode procurar no meu canal ali, você vai achar vídeos falando sobre gestão de tempo. Isso vai ajudar você nesse processo. Meu amigo Anderson Andibaré tá por aí, falou, tenho trabalhado muito, quero ter a responsabilidade de poder dormir o dia inteiro. Mas é um processo, você precisa trabalhar, né, chegar no seu objetivo para que você possa conseguir realizar o seu feito, né? É um processo, se você não trabalhar, você não vai conseguir chegar lá, né? Então, né, tem que percorrer o caminho que precisa ser percorrido, tem que assumir a responsabilidade, como a gente está falando aqui, né? Quero ter a responsabilidade de poder dormir o dia inteiro. Então é um objetivo, né? Tem que estar dentro do planejamento, tem que correr atrás para ajudar isso a acontecer. Eu não tenho esse desejo, não tenho essa vontade de dormir o dia inteiro, porque eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que dorme poucas horas, uma pessoa que gosta de estar ativo, que eu gosto de estar na atividade, então eu não gosto de investir o meu tempo dormindo. Quem sabe na minha aposentadoria, na minha velhice, né, eu possa mudar essa ideia. Mas no momento não é uma coisa que me chama a atenção. Eu sei que às vezes o sono bate, dá aquela vontade de descansar mesmo, né, mas cada um tem o seu organismo trabalhando de alguma forma, né? Mas é legal, é interessante, são objetivos diferentes, mas a gente precisa assumir a responsabilidade do hoje, precisamos assumir a responsabilidade do agora, para que as coisas venham a acontecer da forma que a gente quer, da forma que a gente deseja, né? O Ed falou aqui que as pálpebras estão pesando, né? E realmente cada organismo reage de uma forma. Se eu ficar uma noite sem dormir, se eu for dormir tarde e tal, eu preciso de 15 minutos, meia hora ali e tal, já renovo, já volto recuperado. Ou se eu dormir pouco durante a noite e no período do meio-dia eu dormi ali 15, 30 minutos, eu já recupero para a segunda parte, para outra. Então, para mim é muito mais fácil. Mas é organismo, né? Eu sei que pessoas precisam dormir mais horas e outras pessoas nem tanto. Mas tudo isso faz parte de assumir essa responsabilidade. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dormindo tarde por quê? Porque eu estou trabalhando, porque eu estou produzindo, porque eu quero chegar no meu objetivo. Eu estou dormindo pouco por quê? Porque eu quero coisas maiores, porque é o momento de dormir tarde e acordar cedo, pegar essas poucas horas, aproveitar o máximo possível do dia para eu poder produzir, para que daqui a pouco eu consiga o meu objetivo, que é poder dormir mais, que é poder descansar de repente um dia inteiro, né? Mas enquanto esse tempo não chega, você precisa fazer o que precisa ser feito e não transferir a responsabilidade. Nossa, eu estou tão cansado, mas a culpa é do fulano. Nossa, eu estou tão cansado, mas a culpa é da minha família. Nossa, eu estou tão cansado, mas a culpa é não sei quem. Eu não consigo fazer atividade física porque os meus filhos não deixam. Eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo fazer atividade física porque o meu marido e minha esposa não deixam. Vamos lá, para aí. Vamos parar aí e reorganizar essa rotina. Vamos reorganizar essa questão aí. Se você pegar as suas 24 horas, você vai ver que você tem tempo sim de tirar pelo menos meia hora para você fazer a sua atividade física, meia hora pelo menos para você planejar o seu dia, meia hora pelo menos para você conectar com outras pessoas, pessoas novas, pessoas diferentes. Faz o seguinte, liga o sinal de alerta aí e coloca como objetivo durante a sua semana para você se conectar pelo menos com uma pessoa diferente, para você aprender. Uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você não conversa todos os dias. Toda semana que você se conecte com uma pessoa diferente. Uma pessoa nova. Você vai ver que essas conexões vão se tornar hábito na sua vida e de repente essas pessoas começam a fazer parte do seu projeto, essas pessoas conseguem linkar você com outras pessoas, conseguem ajudar você no seu propósito, conseguem ajudar você no seu objetivo. Conhecer pessoas novas muda o seu ambiente, conhecer pessoas novas muda a sua mentalidade, conhecer pessoas novas muda a sua realidade, muda a sua história e tira você desse processo de vitimismo. Porque as pessoas novas acreditam muitas vezes no seu potencial. As pessoas novas que você se conecta muitas vezes investem em você. As pessoas novas que você se conecta
Muitas vezes podem ver coisas que as pessoas que estão junto com você não veem. E você aprende com essas pessoas que você se conecta. Então eu tenho como meu objetivo durante essa semana é se conectar com pessoas novas. Eu não forço isso. Eu não fico buscando, não fico procurando isso. E essas pessoas novas, elas aparecem na minha semana para que eu possa me conectar e para que eu possa aprender alguma coisa com elas. O Andy falou aqui, um dia quero acordar mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Essa era uma palavra que eu tinha quando eu tinha lá meus 16, 17, 18 anos, que eu já trabalhava, já tinha responsabilidade, já morava sozinho. Eu falava para os meus amigos, talvez o Alexandre lembre desse período, foi o período que eu conheci o Alexandre aí também. Essa era uma palavra que eu usava muito, né? Quero acordar mais, na verdade assim, eu quero acordar mais cedo para ficar mais tempo à toa, né? Então, como eu trabalhava bastante já desde novo, então eu pegava o final de semana e realmente a gente acordava cedo para aproveitar mais o final de semana para ficar mais tempo à toa mesmo, sentado, tomando tereré, ouvindo música, conversando com os amigos ali, batendo um papo, que esse era algo que eu queria. Então eu trabalhava a semana inteira intenso e no final de semana eu acordava mais cedo para ficar mais tempo à toa. Era dessa forma que eu geria o meu tempo, né? Aproveitava os amigos, fazia um churrasco, tomava um café da manhã, tomava um tereré e a gente conversava bastante. Mas são objetivos, né? Hoje não dá mais para fazer isso. Por quê? Porque o tempo que tem é produtivo, o tempo que tem é para produzir, é para gerar valor, é para realmente aproveitar para o crescimento, aproveitar para o desenvolvimento, porque daqui a pouco vai chegar o momento de desfrutar de todo o trabalho, de todas as horas não dormidas. Daqui a pouco chega o momento de você desfrutar de tudo aquilo que você está plantando agora. E vai ser um momento incrível, vai ser um momento sensacional, vai ser um momento que você vai olhar e falar assim, realmente, valeu a pena dormir tarde e acordar cedo. Valeu a pena perder noites de sonos. Valeu a pena ter investido em relacionamentos. Valeu a pena ter tomado atitudes na hora certa. Valeu a pena ter investido tempo, investido dinheiro em relacionamentos, em pessoas, em conversar com pessoas, em parar de ficar julgando as pessoas, em parar de ficar jogando a responsabilidade para as pessoas. Valeu a pena ter tomado essas pílulas e saído do vitimismo, assumido o controle da minha vida, assumido a situação. Valeu a pena eu ter me posicionado. Valeu a pena eu ter assumido esse controle e feito acontecer, porque eu não preciso de ninguém para fazer acontecer. Eu preciso das minhas atitudes para fazer acontecer. Teve Rivotril aí. Cara, o Alexandre é um cara que tem coisas melhores que Rivotril aí. Tem me ajudado bastante também. Conecta com ele aí que você vai ver. Você vai ver. Esse cara aí tá numa pegada muito forte e tem muitas coisas boas para poder te ajudar. Mas assim, muitas vezes a gente precisa parar mesmo e reorganizar. Muitas vezes a gente precisa entender que a falta de sono, né, pode nos prejudicar. A má alimentação, porque às vezes a gente se alimenta mal também. Eu já fiz uma live com o Alexandre aí, a gente falando sobre esse processo, né, de nutrição celular, e são coisas que realmente ajudam nesse caminhar, né? Bora pra cima? Quinta-feira hoje é dia de você transbordar na vida de outras pessoas, é dia de você crescer, é dia de você produzir, é dia de você fazer diferente. Então as dicas para você aqui procure soluções, né? Aceite o seu erro, entenda que é normal você errar, mas não se prenda no erro, não jogue a culpa para outras pessoas, assuma essa responsabilidade, tá? Identifique como as suas ações influenciam em um problema e comece pelo porquê, né? Por que aquilo está acontecendo? Faça perguntas, como a gente tem sempre falado aqui. Esse é o processo que você tem para que você possa crescer e desenvolver, para que você possa ser uma pessoa melhor e crescer lá o seu 1% todos os dias, que é o que vai gerar um resultado exponencial no final de um ano de crescimento. Bora para cima, bora para cima. Assume o controle da sua quinta-feira. Assume o controle da sua vida. Olha, analisa. Seguinte, às vezes você precisa parar e pensar. Você precisa, de repente, parar um dia e planejar e reorganizar, que nem o Anderson falou ali, né? Eu preciso parar um dia inteiro para descansar. E às vezes a gente precisa mesmo parar um dia inteiro para descansar. Às vezes você precisa parar um dia inteiro para planejar o que está acontecendo ali, para entender, para fazer perguntas ali, colocar no papel o que eu vou fazer, como que vai ser, como que a partir de agora as coisas vão acontecer. Às vezes a gente precisa parar para reorganizar algumas coisas na nossa vida. Então, vá para cima, assume o controle aí, assume o controle da situação, porque você é responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Só falar para vocês aqui, tô aqui com o ingresso do Destravar Espiritual
Eu ia falar na mão, mas tá aqui na testa para você ver, ó. Esse é o passaporte VIP presencial, tá? Você tem ele impresso e tem ele também online, tá? 16 de abril a gente vai ter um destravar espiritual aqui na região metropolitana de Curitiba para transformar a vida do máximo de pessoas possível. Porque a gente identifica que muitas pessoas estão passando por processo de depressão, ansiedade, vitimismo, pessoas que precisam ser libertas de muitas coisas, de cura interior, muitos problemas na alma, coisas, falta de perdão. Falta de perdão tem atrapalhado o relacionamento das pessoas com Deus e é isso que a gente vai fazer. A gente vai parar um dia inteiro para reorganizar toda a nossa vida espiritual para que as coisas consigam avançar. Você não tem ideia do que vai acontecer nesse dia. 16 de abril é o dia que vai gerar uma transformação incrível. Por quê? São 5 palestrantes, pessoas que viveram momentos e superaram esses momentos e essas dificuldades e transformaram isso em livros para poder abençoar também a sua vida. Então essas pessoas vão estar palestrando, essas pessoas vão estar ministrando na sua vida para gerar esse destravar realmente. O nome do evento é Destravar Espiritual, que vai ser no dia 16 de abril aqui na região metropolitana de Curitiba. Se você quiser mais informações, manda um direct ou entra no site destravarespiritual.com.br. Dia 15 de abril, lançamento do meu segundo livro, chamado Destravar Espiritual, que é relacionado a esse evento. Então vai ter uma imersão no outro dia relacionada a esse evento para transformar a vida das pessoas. Por isso que eu falo, é tão importante você parar um dia para reorganizar tudo e partir para cima dessa mudança e dessa transformação. Porque é isso que Deus quer fazer em você. Às vezes você precisa parar, reorganizar tudo e partir para aquilo que você precisa fazer. Beleza? Bora para cima? Assume o controle da sua quinta-feira aí. Assume o controle. Coloca aqui no comentário. Eu vou assumir o controle da minha quinta-feira. Só quero saber se você vai assumir o controle da sua quinta-feira, hein? Coloca aí nos comentários. Eu vou assumir o controle da minha quinta-feira. Sabe por quê? Foi dado esse dia para você. Esse dia foi presenteado para você. Você acordou, você tá aí. Você tem um mundão inteiro pela frente. Você tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer acontecer. Você vai assumir o controle da sua quinta-feira. Você fala assim, é minha, eu preciso assumir o controle, eu preciso fazer aquilo que precisa ser feito. Coloca no comentário aí, eu vou assumir o controle da minha quinta-feira. Eu quero saber se você vai assumir o controle da sua quinta-feira, hein? Bora lá, Alexandre, eu vou assumir o controle da minha quinta-feira. Vai transbordar, vai. Vai transbordar na vida de outras pessoas, vai fazer a diferença na vida de alguém. Vai pra cima. Faz aquilo que precisa ser feito, assuma o controle. Eu vou assumir o controle da minha quinta-feira. Minha esposa já falou aí, vou assumir o controle da minha quinta-feira. Bora pra cima. Assume o controle da sua quinta-feira, vai pra cima. Tome posse daquilo que é seu, pare de reclamar. Pare de achar que você é vítima da situação e da sociedade, porque não vai acontecer nada se você não resolver sair do lugar. Isso aí, Emily. Maravilhoso essa live, estava sentindo falta. É isso aí, vamos pra cima. A minha vaga com a minha esposa já está garantida. Isso aí, o Alexandre e a Valesca já estão garantidos no Destravar Espiritual, a imersão. A Emily vai assumir o controle da vida da quinta-feira dela. Bora pra cima, assume o controle da sua vida nessa quinta-feira e vai pra cima, porque essa quinta-feira é seu. Ale Brasil tá aí, eu vou assumir o controle da minha quinta-feira. Eu já assumi, isso aí, bora assumir. Vai pra cima, bora destravar, vai lá, faz uma excelente quinta-feira.